Preciso falar sobre a demissão de Ramon Dias. Se o técnico argentino conseguir provar que foi o Vasco quem o demitiu, essa demissão pode custar até perto de 30 milhões de reais ao Cruz Maltino. Quero falar também sobre as dívidas de Cruzeiro e Atlético Mineiro e fazer uma comparação sobre os investimentos do Vasco e da Raposa nas últimas janelas. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Só queria, antes de mais nada, agradecer a audiência, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre tudo o que quiserem ao longo do vídeo. Super importante porque quanto mais engajamento, mais pessoas são afetadas, recebem o nosso conteúdo. Bora falar agora sobre outra informação importante do sábado. Ramon Dias não é mais técnico do Vasco. Ele e seu filho, Emiliano Dias, seu auxiliar, pediram demissão depois da derrota do Vasco por 4-0 pro Criciúma em São Januário. Sim, você não ouviu errado. O Vasco tomou 4-0 do Criciúma em São Januário, os gols marcados. Felipe Mateus 2 vezes, Bolassi e Igor Meritão. Verratti ainda desperdiçou um pênalti quando o Vasco perdia por 1-0. Terceira derrota consecutiva do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco inicia o Brasileirão vencendo o Grêmio, depois perde para o Red Bull Bragantino, para o Fluminense e agora para o Criciúma. Diante desse cenário, Ramon Dias procurou o pessoal da 777 para comunicar que estava indo embora. Ele e seu auxiliar. O Vasco até chegou a soltar uma nota dúbia, dando a entender que o Vasco poderia ter tomado essa decisão. A informação que eu tenho é de que a decisão de ir embora foi tomada pelo treinador argentino. Antes disso, torcedores no estádio revoltados, chamando o time de sem vergonha e exigindo mudanças radicais da 777. Só para completar, Ramon Dias, que salvou o Vasco do rebaixamento na temporada passada, trabalho bem legal em 2024, não acertou nada. O time caiu nas semifinais do Campeonato Carioca pro Nova Iguaçu e tem esse início horroroso de Campeonato Brasileiro com 3 pontos em 12 possíveis. Bora falar agora sobre o Vasco. A 777 não se ajuda. E a última atrapalhada de Lúcio Barbosa, o CEO da 777, e dos demais dirigentes do clube pode custar quase 30 milhões de reais ao Vasco. Só para explicar, nesse sábado o Cruz Maltino tomou 4-0 do Criciúma em pleno São Januário. Na chegada ao vestiário depois da partida, o Ramon Dias e o Emiliano Dias, técnico e auxiliar, comunicaram aos dirigentes do Vasco a intenção de sair do clube e depois foram conversar com os jogadores. Os atletas conseguiram convencer a dupla a desistir da ideia e quando eles retornam para conversar com os dirigentes, são surpreendidos com a notícia de que o Vasco já havia feito o anúncio via Twitter da saída do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Os dois deram entrevista afirmando que foram demitidos pelo Twitter, ou via Twitter pelo Vasco, ou seja, eles não admitem que pediram demissão. Por que há essa guerra de bastidores e de versões? O Vasco afirmando que foi a dupla quem pediu demissão e os argentinos assegurando que foram demitidos pelo Vasco via Twitter. Porque a multa rescisória é astronômica. Está combinado em contrato que caso exista a quebra, o Vasco é responsável, em caso de demissão, de pagar todos os salários do Ramon e sua comissão técnica até o fim do contrato, que só se encerra em 2025 e aqui vem informação exclusiva. Ramon Dias, Emiliano Dias e os demais auxiliares tinham direito a 3 milhões e meio de dólares por temporada em 2024, 3 milhões e 800 mil dólares por temporada em 2025. Ou seja, ainda restariam mais ou menos 5 milhões e 600 mil dólares a serem pagos, 28 milhões e 600 mil reais. Certamente o Ramon Dias e o Emiliano Dias vão dizer que não havia nada por escrito em relação ao pedido de demissão deles e vão cobrar nessa justiça a bolada do Vasco da Gama. E o Lúcio Barbosa, que é o CEO do clube, que já fez várias outras besteiras à frente da 777, pode ter de arcar com mais essa dívida. Vale a lembrança de que o Vasco não tem patrocínio master desde janeiro, não tem diretor comercial desde o fim do ano passado, as melhorias prometidas no CT não chegaram, investimentos altos na montagem do elenco que segue indo de mal a pior no Campeonato Brasileiro, são 3 de 12 pontos possíveis. O que o Lúcio Barbosa fez que justifica a presença dele como CEO de um dos clubes mais populares do país? Nunca tinha trabalhado com futebol e nem experiência como CEO. 777 precisa dar explicações. Então tá aí, né, rapaziada? Ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama. Vasco da Gama que tá aí
passando um perrengue aí com a administração de Lúcio Barbosa, com a 777. Vasco tem que ir pelo mesmo caminho do Cruzeiro, de vender a SAF para alguém que tem interesse em assumir o Vasco de acordo com o tamanho do Vasco, porque tem um pessoal que está fazendo, cagando e andando aí com o Vasco aí, e as coisas estão andando de mal a pior, e isso não pode acontecer. Agora o Vasco tem dinheiro e mesmo assim as coisas só ficam piores. É inadmissível, é inaceitável uma coisa dessa. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer o nosso trabalho. Tô ficando por aqui. Fui.